periférica. Mídia periférica. Olá galera, estamos iniciando o nosso primeiro episódio, quer dizer, iniciando o nosso trabalho com Conversa de Quilombo. E hoje é nada mais nada menos que André Luiz Santana, do Instituto de Mídia Étnica. Hoje vamos conversar sobre o Fela Kuti. Além disso, vamos conversar sobre essa trilha que o Mídia Étnica fez com o projeto Pan-Áfricas. Eles foram até o continente africano, em diversos países, e procuraram sobre a cultura negra, as diversidades entre os atores que promovem a cultura negra lá. E o André, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pan-Áfricas. Como foi que nasceu a ideia do Instituto de Mídia Étnica? Como é que vocês, jovens, na universidade, tiveram a ideia de criar um grupo para denegrir a mídia? Nossa, valeu. Eu queria agradecer, Anderson, por esse convite e parabenizar por essa iniciativa, torcer aí pelo sucesso do programa. Então, Mídia Étnica foi formado por jovens como você, assim, inquietos com a comunicação dos grandes veículos de comunicação, né, da grande mídia, e queria fazer a sua própria mídia, ter a sua própria voz, interferir realmente nesse espaço tão importante que é o espaço da comunicação, né, esse quarto poder. Então, por essa nossa vontade de também colocar a nossa cara, a nossa voz, da nossa comunidade, então o Instituto Mídia Étnica foi formado por jovens da área de comunicação, né, todos nós estudantes de diversos cursos de comunicação. Eu jornalismo, mas tem gente de publicidade, propaganda, RP, cinema. Então já vamos fazer 6 anos já, e como principal fruto assim, nosso trabalho, que é o portal Correio Nagô, né? Que é esse portal colaborativo, onde todo mundo lá tem espaço de colocar suas informações, seus textos, fotos, vídeos. E aí estamos seguindo aí, né? Discutindo mídia, exigindo o direito humano à comunicação, especialmente à comunidade negra. Estamos aí na luta. E fala um pouco do Pan-Áfricas, como... Recebemos um convite de Carlos Mu, né? Que é um grande pensador intelectual negro, na verdade diaspórico, né? Porque ele nasceu em Cuba, viajou por todo o continente africano, morou em vários países e escolheu aqui a Bahia para morar, para viver. E ele nos convidou para acompanhá-lo no lançamento do livro, né? Carlos Mu é nada mais nada menos que o primeiro biógrafo de Fela Kuti, né? Que foi a primeira biografia de um líder negro escrita, né? O primeiro líder negro que teve uma biografia escrita foi a de Fela Kuti, escrita por Carlos Mu. E esse livro nunca tinha sido lançado no continente africano, né? Tinha sido uma versão em francês, outra na Europa, mas ainda não tinha um lançamento para o continente africano. E finalmente uma editora nigeriana convidou Carlos Mu para fazer esse lançamento lá. E aí ele foi num período muito importante lá na Nigéria, que é o Felabration, que é uma celebração anual que é feita lá no espaço criado por Fela Kuti, um espaço cultural chamado Africa Shrine, né, que é o templo da música, o templo do Afrobeat. E a gente foi participar dessa grande celebração lá e acompanhar o lançamento desse livro aqui, que é o livro, a biografia de Fela, escrito por Carlos Mu, que foi um amigo de Fela e na verdade recebeu um chamado de Fela para que ele escrevesse a biografia. Eles se conheceram lá na Nigéria e depois que Carlos já tinha ido embora, Fela ligou e falou: vem para cá rápido que você precisa escrever a minha história e vai ser com você, eu confio em você. E Carlos fez esse livro, que aqui já é na verdade a versão em português, né? Que foi lançado por uma editora negra, né? Assim, que tem um interesse na cultura negra, que é a Nadiala. E lá na Nigéria foi para uma outra editora, uma jovem, né, Bibi, uma menina jovem que tem feito trabalhos importantes lá na Nigéria, de publicar para o povo africano textos importantes da cultura, né?
E Carlos Mu foi um prazer muito grande a gente voltar lá, porque Carlos conhece muito da história do continente africano, do período de luta pela independência e da construção mesmo da democracia nesses países, né? Então a gente revisitou alguns espaços que ele já tinha ido há 20 anos atrás, e foi muito importante, foi muito bom. Foi muito bom, inclusive, ver como a população da Nigéria, o povo da Nigéria, adora Fela, adora a música de Fela, a mensagem que Fela tinha para o mundo, né? Como ele foi realmente revolucionário, não só na música que ele criou, né? na criação desse gênero que é o Afrobeat, mas nas mensagens que Fela tinha, de independência, de consciência, de não ao colonialismo, de superação de todas as barreiras, de união da África. A África é uma só, a diáspora também é África. Isso foi muito bom, a gente ouviu isso, as pessoas têm uma lembrança muito boa de Fela, e o Africa Shrine é aquele lugar assim, um templo do povo, né? O povão invadindo lá aquele espaço para ouvir música, foi emocionante, muito mal. Massa. Entre uma postagem e outra no blog, que vocês criaram um blog chamado panafricas.blogspot.com. Aí eu sempre dava uma olhada, entre uma postagem e outra, o que me deixou muito curioso foi em saber que não só na África, como em diversos países, mundialmente falando, existe um líder negro que este é tido como o ícone da nação negra daquele país. Como aqui no Brasil temos o Zumbi dos Palmares, lá na África do Sul temos o Nelson Mandela e diversos outros. Eu queria que você explicasse um pouco para mim sobre isso. Claro, na verdade a luta por essa palavra tão cara ao mundo que ainda é liberdade, né? Liberdade. Isso foi uma tônica das populações negras onde elas chegaram, né? Em todos os lugares onde o povo negro chegou, houve essa união, essa força, essa resistência por liberdade, né? E por isso que você vai encontrar sempre lideranças negras que conseguiram construir no país direitos civis, né? Para todo o povo. Na verdade, a luta de independência, o que a população negra no Brasil não pregou uma independência só para um povo, mas para todos. Se você for ver os ideais da Revolta dos Búzios aqui na Bahia, por exemplo, né, eram ideais de república, de democracia para todos, para pobres, negros, índios, brancos, para todos. E isso acho que a grande lição que o povo negro espalhou pelo mundo é essa, né? Se você for ver a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, de Martin Luther King, de Malcolm X, eles falavam de união, de igualdade, né? Então, o Kwame Nkrumah, em Gana, ele queria um país forte, independente, com desenvolvimento tecnológico. A gente viu isso muito lá em Gana. Nós visitamos Gana, visitamos a Universidade de Gana. Kwame Nkrumah disse que a Gana estava aberto para todos os negros do mundo que quisessem de um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento educacional ou intelectual, e ele conseguiu realmente fazer isso, atrair para o país grandes pensadores, grandes ideias, e isso até hoje está lá no país. Foi impactante a gente ver que todos os grandes desenvolvimentos que Accra, né, que é a capital de Gana, viu, foi na gestão de Nkrumah, né? Então as vias, as universidades, a saúde, tudo foram pensamentos daquele governo. Então ele não estava só pensando em empoderar o povo negro e essa questão apenas racial. Ele queria ver um desenvolvimento do país, né? Ele queria ver o país forte, independente, rico. É o legado de Mandela na África do Sul. Então isso que você observou realmente é verdade, né? A gente tem uma contribuição ao mundo que está acima das barreiras raciais, acima da... Né? E essa eu acho que deve ser o pensamento do Brasil, pensar que qualquer ação afirmativa
qualquer inclusão da população negra, na verdade, ela está sendo uma chance de crescimento do país, desenvolvimento do país. O Brasil só vai ser um país que a gente sonha, essa grande potência que a gente quer, quando a gente conseguir incluir de fato toda essa população negra que tem força, que tem inteligência, que tem criatividade, que tem talento para contribuir para o Brasil, né? Aí imagine jovens como você contribuindo, fazendo comunicação, se desenvolvendo em diversas áreas. Isso é bom para o Brasil. Claro. Não é bom só para a sua comunidade, não é bom só para a população negra, é bom para o país inteiro. E que eu acho que aqui no Brasil a gente também está buscando uma forma nossa também, né? Que talvez a gente tenha dado uma lição, a gente tenha dado com a contribuição dessa discussão no mundo através das nossas expressões culturais, que talvez a gente não veja em outra parte do mundo. Aqui no Brasil, a partir dessa preservação cultural, da música, da religião, isso é tão forte. E eu acho que é uma ideia de permanência, de resistência fundamental. Por exemplo, na África, a gente viu muito da religiosidade, daquela religiosidade matricial, da religiosidade ligada ao culto à natureza, ao culto aos orixás, se perdendo, né? A gente viu o Islã, por exemplo, é tão forte na Nigéria e outros países africanos, que esse culto mais natural da natureza, dos orixás, dessa coisa que a gente conhece hoje aqui no Brasil como orixá, se perdeu e não tem mais. Não tem muito mais, tá muito mais, aqui no Brasil está muito mais forte, muito mais resistente do que em outros lugares. Com certeza do que nos Estados Unidos e até em países da África. Não em todos, né? Você tem algumas regiões onde isso é muito mais preservado, como no Benin e tal. Mas na Nigéria a gente tinha dificuldade. Eu que sou da religião, do candomblé, fui querendo encontrar alguns elementos, e eu não encontrava lá, tive dificuldade de trazer utensílios ou matéria-prima mesmo, assim, que a gente achava que há 20, 30 anos na década de 70, por exemplo, iam muitos religiosos daqui, iam para lá para buscar, né, folhas sagradas, pedras sagradas lá, as pessoas que, pelo menos as que eu encontrei, né, não posso generalizar, eu fiquei um período muito pouco lá, mas as pessoas com que eu encontrei, que eu perdi, que eu perguntei, não, sabe, eu não tinha isso. Agora uma coisa que eu acho que, sobre essa história toda que você falou, da luta da população, dessa ideologia branca para exterminar com a população negra, eu acho que tem uma leitura essencial, que é esse livro aqui, A África que Incomoda, que é um livro de Carlos Mu, né, sobre a problematização do legado africano no cotidiano brasileiro. Ele fala de como a África, por toda a sua riqueza, por ser um solo tão fértil, uma natureza tão fértil, ela foi cobiçada, até hoje é cobiçada, até hoje é explorada, até hoje, e eu acho que isso aqui tem um pouco do entendimento disso que a gente tem no mundo hoje, que é o racismo, né? De como o racismo se constitui mesmo como um estruturante nas relações do mundo inteiro. Eu acho que uma base disso, dessa luta mesmo, dessa disputa por território, dessa disputa por natureza, por riqueza do solo, então, o caminho é esse. Massa. Só dar um recado aqui. Você já conhece o Correio Nagô? Você conhece, André? Com certeza. Roda aí o VT do Correio Nagô. Ei, estão falando de você. Quer saber onde? www.correionagô.com.br. Matérias, vídeos, fotografias, entrevistas, chat, música e muito mais. Acesse o portal Correio Nagô e faça a notícia. Correio Nagô, informação do seu jeito. O André estava aqui em off parabenizando a juventude suarana, que está se mobilizando muito bem. A galera está sendo reconhecida tanto aqui dentro como fora, com diversas ações, diversas atividades, o sarau,
mídia periférica aí dentro da mídia, se incluindo dentro da mídia, né? A Marcha pela Paz, que a gente realizou há 2 semanas atrás, a repercussão que um político tentou se aproveitar, mas a juventude é bem mobilizada, bem ligada nisso, a gente não deixou. Falando mais um pouco sobre Fela Kuti, eu queria que você falasse um pouco sobre o histórico dele na cultura negra. Então, Fela acho que é o principal artista africano, né? Com certeza da Nigéria, mas eu acho que é um artista que ganhou dimensões fantásticas em todo o continente e no mundo hoje, né? Há uma busca pela história de Fela, pela música de Fela, que tem conquistado o mundo. O ano passado a Broadway fez um grande musical, né? Para contar o nome Fela, e inclusive baseado num livro, na biografia de Carlos Moore, né? Carlos, inclusive, tem questões jurídicas aí sendo discutidas, porque Carlos Moore fez uma biografia excelente, porque está toda em primeira pessoa. É o próprio Fela contando a história dele. Então, isso é um prato cheio para produções artísticas, né? Para fazer musicais, filmes. Eu sei que já está rodando, já está também o interesse de ser feito um documentário, um filme, na verdade, longa-metragem sobre Fela. Aqui no Brasil tem um espetáculo de teatro que Rodrigo, da Companhia dos Comuns, fez. Então, assim, é um artista que tem muito ainda a ser conhecido. Ele criou um ritmo totalmente novo, que é o Afrobeat. Ele misturou ritmos africanos, high life, e outros, né, essa percussividade africana com músicas do mundo, né? Ele teve acesso a música, ele estudou na Inglaterra, então ele teve acesso a muita coisa que era feito lá, e ele falou, não, eu quero ouvir também, eu quero... E é interessante isso, como o nosso caminho, e aí eu digo isso para você, para quem está assistindo, para todo, principalmente aos jovens, o nosso caminho é a conexão, a gente tem que estar conectado com o mundo, porque se a gente for perceber, todas as nossas histórias, todos os nossos grandes líderes, eles estiveram conectados, eles pegaram coisa daqui, lá, e conseguiram entender o seu lugar, o seu país, a sua comunidade, através de uma conexão universal. E Fela foi assim, ele foi para os Estados Unidos, e em contato nos Estados Unidos com a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, pela luta dos Panteras Negras, de Malcolm, de Martin Luther King, então ele acordou, ele viu que a música que ele estava fazendo antes desse contato era uma música que estava muito distante das questões, do que a população da Nigéria estava vivendo. Então ele voltou e falou, não, eu quero fazer um som africano, nigeriano, eu quero esse toque, Então começou a misturar coisas e criou uma música que é fantástica e que tinham letras fortes, e um comportamento, né? Quer dizer, na verdade, o comportamento de Fela foi um comportamento ameaçador das estruturas. Ele rompeu com o status quo, ele rompeu com sabe, o governo, e fez... O cara chegou ao ponto de criar um espaço, né, que era Calacuta, que ele dizia que era a República Livre da Calacuta. Era como um quilombo de Zumbi, como um espaço ali onde ele vivia com as mulheres dele, porque Fela teve 27 mulheres. Ele casou em uma única cerimônia com 27 mulheres. E elas aceitaram? Todas elas aceitaram. Elas falam aqui, tem depoimento de todas elas aqui no livro de Carlos Moore. E elas falam do amor que tinham por eles, amor e admiração. O comportamento de Fela era um comportamento polêmico, né? Então, por conta disso, ele se tornou uma pessoa não grata ao governo. Então, a polícia invadiu a Calacuta algumas vezes. Tem um traço, não é só de alegria, a vida dele é de muita coisa difícil, né? Em uma dessas invasões, a mãe dele foi jogada do primeiro andar. Nós estivemos lá na janela de onde a mãe dele foi jogada, e depois disso ela ficou doente e morreu, né? Então ele perdeu a mãe dele, e isso mexeu muito com ele, mexeu muito com a cabeça dele, e
foi isso, foi um artista, e como os grandes artistas do mundo, como os grandes artistas, ele está acima dessas normalidades que a gente organiza para nossas vidas, né? O artista, ele ultrapassa isso, é complexo, é contraditório, né? E foi isso, mas criou algo genial, algo fantástico. Então, queria agradecer o André pela presença, respeitosamente, Mídia Étnica, Correio Nagô, que foram nossos geradores, foram nossos formadores, e nada mais justo do que no nosso primeiro episódio trazer aqui você, que fosse o Paulo Rogério, a Ivana, a Ilka, mas são pessoas muito importantes pra gente, e falar sobre o Fela foi um grande aprendizado. E quando eu terminar o meu livro sobre o Malcolm, eu vou ler aqui a biografia. Então se liguem, viu? Conversa de Quilombo no segundo episódio, semana que vem, com Paulo Vendaval, falando um pouco sobre a movimentação dele no ciclo do hip hop. Vai trocar uma ideia sobre Abdias Nascimento, grande escritor brasileiro. Valeu, gente. Valeu, Sucesso. gente. Até. Me ensinou a caminhar, saber cair depois se levantar. O tempo não espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, meu resgate é a minha fé. Minha luta causa medo e alegria, lá, lá, tô na fita, venho o que vier. Não vou amarelar, seja o que Deus quiser. Oh,